Como cidadão eu posso filmar? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo de Churrasco. Eu sou Rafael Augusto e nesse vídeo eu vou falar sobre os radares. Radares que multam o motorista e estão aí por todos os lados. Eu vou colocar aí para vocês verem dois vídeos em que há uma indignação devido a um procedimento que é feito pelos órgãos que podem fiscalizar o trânsito com esses radares. Acompanhe aí. Eu tenho direito de filmar isso, né? Posso, né? Como cidadão eu posso filmar? Tá. Nada contra o trabalho de vocês, mas é que a gente tá num governo tão vagabundo, com tanta gente passando necessidade. É uma dificuldade para pagar a escola dos meus filhos, muito difícil pagar, para estudar bem. E assim, ó, eu vejo vocês, nada contra vocês, mas vocês são obrigados a fazer uma coisa nojenta para um partido que está acabando com o nosso país. Eu te agradeço deixar eu filmar, é que quando eu chegar na minha casa, eu quero mostrar isso pro meu filho, porque assim, quando meu filho crescer, ele poder ter distinção, saber definir se ele vive nesse lixo aqui ou se vale a pena meu filho ir para fora. Agradeço aí, viu? Boa tarde, pessoal. Vou mostrar para vocês a fé da putice do pessoal da Transcom. Vocês estão vendo ali, ó, logo aqui na frente aqui, ó, o radar escondido atrás do poste e o carrinho da Transcom. Olha lá a pontinha dele aqui, ó, 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 aqui, ó. É os fé da puta fazendo multa de graça pros outros. E tudo escondido, olha pra você ver, atrás do poste. Ou seja, não tem cunho educativo e nem tampouco preventivo. É somente punição e arrecadação. Então fica aí, espero que o pessoal divulgue isso para ver se eles criam vergonha na cara deles e mudem essa postura ridícula desse órgão ridículo que está demonstrando aí claramente que a intenção dele é só arrecadar, beleza? Então nesses dois vídeos vocês viram que fica claro a indignação das pessoas no fato do fiscal de trânsito estar escondido, oculto ou não tão visível assim. Isso é uma coisa que me intriga um pouco, mas eu vou deixar para falar sobre isso um pouco mais para frente, essa indignação, etc. Dar minha opinião sobre o assunto um pouco mais para frente. Esse tipo de vídeo que eu mostrei aí, se vocês pesquisarem na internet radar escondido, multa escondida, vocês vão ver dezenas e centenas de vídeos, não só nesse estilo assim, mas também de pessoas mostrando como burlar o radar, como passar algum produto na placa para que ela não seja fotografada, enfim. Vão ver muitos vídeos desses, mas principalmente sobre esses aí, vídeos de indignação mesmo das pessoas em relação a ter um radar escondido, ou ter um radar novo, ou ao radar. E os comentários normalmente nesses vídeos são: vamos quebrar os radares, bando de ladrão, etc. Primeiro, como eu disse, eu vou me atentar aos fatos, né? Vou ficar só nos fatos. Vamos ver o que há a lei. No final de 97 começou uma lei mais rígida no que diz respeito a trânsito no Brasil. Foi quando implementaram a questão de pontos, foi quando implementaram então que para você tirar a carteira C, você primeiro tem que tirar a carteira B. Antigamente você podia tirar a carteira antes de 98, de janeiro de 98, você podia tirar a carteira D sem ter carteira nenhuma, já direto e tirar a D. Então houveram muitas mudanças, implementaram a questão dos pontos, etc. E existem, para falar especificamente sobre a questão dos radares, existem algumas resoluções do CONTRAN. Eu vou linkar todas as resoluções que eu citar aqui embaixo. Na verdade eu vou citar duas principalmente. É a resolução 146, que ela é de 2003, e que ela sofreu alterações
na resolução 165 de 2004, 202 de 2006 e 214 de 2006 também. Então é a resolução 146 e que depois foi substituída pela resolução 396 de 2011, há 5 anos atrás. Essas resoluções, elas são as que regem, as que determinam as regras para o funcionamento dos radares. Como que eles funcionam, como que eles devem estar, etc. É a resolução hoje, o que está valendo é a resolução 396 de 2011. Em geral, as leis elas são escritas de uma forma muito formal e de difícil entendimento para quem não trabalha com isso. Mas essa resolução 396 ela é relativamente simples em comparação com outras leis, com outras resoluções. Ela não é tão grande assim, tem umas 2 páginas, 3 páginas apenas. Você, claro, pode acessar ela facilmente, tanto é que eu vou deixar o link na descrição. E ela é relativamente simples de entender. Se você ler, você não precisa ter um grande entendimento jurídico para entender. Porém, eu percebo que muita gente, inclusive advogados, tem uma dificuldade, e advogados eu digo isso por conta que eles são citados em alguma matéria, em algumas matérias que eu pesquisei, tem muita dificuldade em entender e interpretar a lei. Porque acaba assim, como a lei normalmente ela é ambígua e tem uma questão de interpretação muito grande, eu acredito que é um mal de quem trata com leis achar que eles podem interpretar absolutamente tudo. E há situações que não há interpretação. Ela é aquilo e ponto final. Então eu vou me conter aqui apenas na lei. Primeiramente, lendo apenas a lei e no final eu vou falar a minha opinião a respeito. Então eu peguei aqui alguns pontos importantes da lei, alguns pontos-chave. Então o primeiro é quando ele fala sobre os tipos de radares que podem existir. Existem 4 tipos de radar. O fixo, que é aquele lá fixo mesmo, as pessoas têm muito costume de chamar de pardalzinho, algo do tipo. Aqui na minha região, acho que varia de região para região. Então é aquele radar fixo. Ele tá lá, tem em estradas, enfim, em avenidas. Ele é fixo. Ele é um medidor de velocidade com imagem. Normalmente ele também é associado a um sinal de trânsito, a um semáforo, um farol também, depende da região que você estiver. Vai chamar de um nome diferente. Então aquele é o fixo. Tem o estático. O estático o que é? O estático as pessoas chamam de móvel, mas ele não é móvel, móvel é um outro. O estático é aquele que um oficial, a empresa de trânsito, seja a CT, seja a BH Trans em Belo Horizonte, enfim. Cada cidade tem o seu sistema de trânsito, tem o DR, tem o DNR, enfim, tem o estado, tem o município, depende de qual é a via. Cada um vai determinar. Então o agente, seja ele qual for, ele pode mover esse radar estático, mas quando ele está fazendo uma verificação, ele está parado. Ele não é fixo ali, ele não fica o tempo todo ali naquela região, mas ele precisa estar parado para identificar o veículo. Existe o móvel. O móvel é um radar que fica no veículo, então pode vir um veículo da polícia rodoviária, por exemplo, e ter lá dentro do veículo um radar, e essa viatura ela está movimentando. Então esse radar é um radar chamado de móvel. Ele está mesmo movimentando, ele está pegando a sua velocidade. E existe o portátil, que é aquele que fica na mão do agente. O agente tem que apontar para o veículo que ele quer analisar e vai acompanhando ele durante um tempo. O radar faz a análise da distância que ele percorreu e o tempo que ele percorreu, e aí vai chegar até a conclusão de a distância percorrida em comparação com o tempo demandado para percorrer essa distância é o que vai determinar a velocidade. Então são 4 tipos de radares. E existe também um redutor de velocidade. O que é o redutor de velocidade? Redutor de velocidade é aquele que te multa também, mas ele informa para você qual é a sua velocidade. Então normalmente ele tem uma luz amarela piscando, é uma coluna, fica com uma luz amarela piscando, ou pode ser
num braço, enfim, existem vários tipos, com uma tela avisando para colocar cinto de segurança, etc. E ele fica piscando uma luz amarela para chamar sua atenção, e quando, antes de você passar, ele informa qual é a sua velocidade. Ele não é que ele tira uma foto e você muitas vezes nem percebe. Ele informa qual é a sua velocidade. Esse tipo de redutor, ele é feito para você reduzir a sua velocidade em um local de risco. Em frente a uma escola, em frente a uma travessia de pedestres muito movimentada, próximo a alguma curva muito perigosa, quando uma estrada atravessa uma região urbana, algo assim. Então ele não tem o objetivo de te multar. Ele tem o objetivo de fazer você reduzir drasticamente a velocidade. Ele quer te mostrar desde o início, ele quer te avisar lá de longe que há um redutor ali e que você precisa reduzir porque ali há uma grande chance de ter acidente, principalmente atropelamentos. Ele é um objetivo de proteger o pedestre. Os outros quatro, aqueles quatro que eu citei primeiro, ele não tem a função de te educar. Ele não tem a função de fazer você reduzir a velocidade no local em que o radar está. Isso deve ser bem claro, vocês devem entender. Lendo a resolução lá, isso fica bem claro. O redutor de velocidade ele tem a função de fazer você reduzir a velocidade drasticamente no local em que está sendo aferida a sua velocidade. Já esses outros radares, o fixo, o estático, o móvel e o portátil, ele tem a função de te punir por não estar dentro do que a lei determina. Então, eles têm a função de punição. Claro que, com a punição, a ideia é fazer uma correção para que aí você aprenda e se eduque. Faça uma educação forçada, digamos assim, né? Então, essa é a função. Mas ele não tem a função de fazer você reduzir no local. Então tá. Uma coisa que é importante, o radar ele precisa passar por 3 inspeções do Inmetro. Então o Inmetro ele tem que autorizar não seria a palavra, ele tem que credenciar, ele tem que aferir a qualidade do radar, se ele está medindo corretamente, etc. Então isso tem que ser, ele tem que passar pelo Inmetro e essa verificação tem que ser menor do que 12 meses. Então um radar ele não pode ficar mais do que 12 meses sem ser aferido. A autoridade de trânsito que comanda aquela via, ela que determina onde que vai colocar. A não ser o radar fixo é obrigatório ter um estudo para saber se aquele radar ali vai contribuir ou não. Então, o radar fixo ele gera um problema, por exemplo, se o sinal fecha numa via, num cruzamento perigoso de muita violência, pode gerar assaltos, enfim. Normalmente, nas grandes cidades, esse radar ele desabilita em certos horários, às vezes de 10 às 6 da manhã, às vezes de meia-noite às 5 da manhã, enfim, varia, porque aí eles desligam o sinal fica amarelo piscando de atenção, e aí os carros que estão ali, eles mesmos decidem quem vai passar, para evitar paradas e assaltos. Normalmente é assim. Então, isso é importante. O importante também, os radares estáticos, que são aqueles que as pessoas chamam de móveis. Os móveis, aqueles em carros, e os portáteis, aqueles que estão nas mãos dos agentes, eles precisam estar a uma distância mínima em relação ao radar fixo. Então, se tem um radar fixo em uma via urbana, só pode ter um estático, um móvel ou um portátil a 500 metros de distância. Então não pode ter, por exemplo, um radar fixo e daí a 200 metros ter um radar portátil, um agente lá olhando para ver se você passou na velocidade correta lá atrás, mas já só porque você passou o radar você começa a acelerar. Aí já está um probleminha que eu não concordo muito, mas como eu disse, eu vou ficar só nos fatos agora e depois eu falo as minhas opiniões. Se for em vias rurais ou em vias de trânsito rápido, estradas, vias expressas, etc., o radar estático, móvel e portátil tem que ficar a uma distância mínima de 2 km do fixo.
Teve o fixo, nos próximos 2 km não podem ter nenhum radar fixo, estático, não pode ter nenhum radar estático, móvel e portátil. Pode ter outro fixo. Então você pode ter um radar fixo, daí a 200 metros outro radar fixo. Mas não pode ter um portátil, um móvel ou um estático. Beleza. Então, todos os radares, eles precisam da placa R19 fixa. Qual é a placa de R19? É aquela redonda, em volta lá a linha vermelha com a velocidade máxima ali. Ela precisa estar fixa. Então o agente de trânsito, a empresa, o órgão, ele não pode simplesmente ir lá colocar um cavalete e colocar uma velocidade 50 km por hora e colocar um radar ali de 50 num dia, por exemplo. Exceto se houver um acidente ou tiver tendo obras na pista. Aí essa placa R19, ela, para efeitos de radar, ela pode sim ser móvel. Ela pode não estar fixa. É por uma questão pontual. Então, aí é possível sim, não tem problema. Então, até aqui, como eu disse, tem algumas questões que há uma interpretação equivocada no que diz respeito a punir e a educar para passar naquele local ali numa velocidade mais baixa. Mas a principal discussão, a principal falta de entendimento, se você pesquisar radares escondidos, vocês vão achar também não só esses vídeos das pessoas indignadas, como esses 2 que eu mostrei aí, mas também matérias falando sobre radares escondidos, matéria do Estadão, Folha de São Paulo, todos os jornais falando sobre os radares escondidos, e muitas vezes citando a resolução 396 como ela tendo lá que o radar, a movimentação, ela precisa estar visível ao condutor. Não, isso não existe na resolução 396. Em tudo isso que eu falei aqui atrás, o radar ele não precisa estar visível ao condutor. O agente de trânsito pode estar escondido, sem problema nenhum, ele pode estar escondido. O radar pode estar escondido. A única coisa que exige é aquilo que eu falei, as distâncias, não pode ter um radar... Isso falando sobre lei, não pode ter um radar fixo e depois ter um estático, móvel, portátil, tem que respeitar aquelas distâncias, etc. Agora, de onde vem essa confusão? As pessoas tiram de onde isso? Eu vou ler aqui o artigo 7º da resolução 396. Exatamente como está escrito. Em trechos de estradas e rodovias onde não houver placa R19, poderá ser realizada a fiscalização com medidores de velocidades dos tipos móvel, estático e portátil, desde que observados os limites de velocidade estabelecidos no inciso 1 do artigo 61 do CTB. Então, o que ele está falando? Ele está falando que olha só, pode ter fiscalização em locais que não tenham a placa R19. Mas essa fiscalização não pode ocorrer por radares fixos, pode ocorrer só para os outros 3 radares, portátil, móvel e estático. Só que, para que isso aconteça, precisa respeitar 2 coisas, que são os 2 parágrafos aqui. Ocorrendo a fiscalização na forma prevista no caput, quando utilizado o medidor do tipo portátil ou móvel, a ausência da sinalização deverá ser informada no campo observações do auto da infração. Isso quer dizer o quê? Se você for multado num local sem informação da placa R19 e ela for feita por um radar móvel, que é aquele que está dentro de um veículo em movimento, atenção a isso, que é uma das confusões já que eu já expliquei, ou o portátil, que é aquele que está na mão do agente, o agente ele deve colocar nas observações, olha, na via não tinha a placa R19, mesmo assim, de acordo com o que está estabelecido no artigo 61, no capítulo 1, no inciso 1, a velocidade da via era tal e foi aferido com a velocidade
tal, era 40 e o condutor estava a 60 km por hora, mas não tinha placa falando sobre isso. E 2, para cumprimento do disposto no caput, a operação do equipamento deverá estar visível aos condutores. Isso quer dizer o quê? Para haver uma multa em uma via que não tem a placa R19, precisa que, se for um radar móvel ou portátil, que o agente informe nas observações no auto de infração que havia ausência de sinalização. E 2, o condutor precisa ver, o equipamento deve estar visível. Então, ou seja, em um local que não tem a informação da velocidade, o agente, a agência, o órgão fiscalizador, ele precisa deixar o radar visível. Você precisa ver o radar antes de passar pela medição dele. Ele tem que estar visível, você tem que saber que existe um radar ali. Você não sabia a velocidade, não tem placa da velocidade no trânsito, mas claro, toda via tem a sua velocidade. Então, vias arteriais, enfim, todo tipo de via tem a sua velocidade básica. Então, quando não há a sinalização, ela vai para a velocidade que existe nessa básica. Quando houver isso, não tem a placa R19, aí sim o agente tem que estar visível. Entenderam? Somente em situações que não há placa indicando a velocidade. Sinceramente, eu nunca vi, sempre quando eu dirijo, etc., eu nunca vi nenhum radar, nenhuma fiscalização em uma via que não tem indicação de velocidade. Até porque normalmente as vias são bem indicadas no que diz respeito à velocidade, exceto pela falta de manutenção, ou pelo vandalismo, ou por um mato que cresce ali, enfim. Mas normalmente no que diz respeito à velocidade, pelo menos nas regiões que eu ando, e eu ando relativamente muito, são bem sinalizados no que diz respeito à velocidade. Mas o agente, ele só precisa estar visível, isso é a lei, isso não é opinião minha. O agente só precisa estar visível caso a via esteja com radar, porém não haja sinalização da velocidade máxima permitida. Somente nesse caso, não para outros. Então esses vídeos aí que vocês viram indignados, o pessoal falando indignado, etc., pode ser uma questão de, se você falar assim que eu discordo, assim, não, mas eu discordo, o cara não pode estar escondido, tudo bem, uma opinião correta. Agora, a lei não exige isso, não adianta você recorrer e falar assim que o radar estava escondido. Se tinha fiscalização, o radar pode estar escondido. Se tinha indicação da placa R19, o radar pode estar escondido, não tem problema. Na verdade, não fala que o radar deve estar escondido ou deve estar aparente. Simplesmente não fala nada a esse respeito, no que diz respeito quando tem a placa R19. E por último aqui, que é importante também, quando o trecho possui diferentes velocidades, é comum ter diferentes velocidades para tipos de veículos distintos. Então, é uma velocidade máxima permitida para veículos leves e outra velocidade máxima permitida para veículos pesados. Aí a placa tem que informar a velocidade de um e a velocidade de outro. Mas isso também a gente vê bastante nas estradas. Então assim, velocidade máxima permitida, veículos leves, 110, veículos pesados, 90. Então isso é normal. Então isso é a lei. Vou repetir para ficar bem claro para vocês entenderem. O agente de trânsito, o radar, ele não precisa estar visível quando há sinalização da velocidade. Não precisa ter aquela placa de trecho com radar, não precisa ter nada disso. Isso aí já caiu desde 2011. Antes existia, tinha que estar falando lá, trecho sujeito a radar ou monitorado por radar. Agora não precisa. É só ter a placa lá R19, acabou. O radar pode estar moitado, pode estar escondido, pode estar num submarino a mil quilômetros de distância, não interessa. O radar pode estar do jeito que tiver, está dentro da lei. Se você quer discutir a lei é outra coisa, mas ele está dentro da lei.
Ele não precisa estar visível. Ele só precisa estar visível caso a via não tenha sinalização da velocidade máxima. Ou trecho, né? O trecho não tenha sinalização da velocidade máxima. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você saia de uma marginal, saiam de uma via e entrem em outra. Então vocês vão sair de uma estrada e entrar em outra. Quando você entrar nessa estrada, se entre o trecho da entrada até o local onde há o radar não estiver informando qual é a velocidade daquele trecho, você não pode ser multado, a não ser que o radar esteja totalmente visível. Agora, se você entrou nessa via e tem lá uma placa de 80 km por hora e você passou a 110 e o radar estava escondido, o agente do trânsito, como um desses vídeos que vocês viram aí, estava em cima do morro, enfim, ele está dentro da lei. Ponto final, ele não precisa estar visível porque você já tinha sido informado da velocidade máxima. Antes exigia que você fosse informado que aquele trecho tem radar. Agora só exige de ter a velocidade máxima e ponto final. Mas nas estradas que eu vejo sempre informando, sempre quando tem radar, antes tem uma placa falando que o trecho vai ter radar. Então, a lei ela é mais dura do que na prática é, apesar de que as pessoas acharem o contrário. Agora vamos para as minhas opiniões. Eu discordo totalmente desses vídeos que vocês viram aí, das pessoas ficarem indignadas porque alguém está escondido com radar. Eu concordo com a lei, porque a lei não diz que precisa estar visível, mas se a lei tivesse visível, eu ia discordar totalmente. Falando que precisa estar visível, eu ia discordar totalmente da lei. O radar ele tem que ficar escondido mesmo. O radar é para punir quem está acima da velocidade. Te indicou qual é a velocidade, você tem que manter aquela velocidade, não é na área que está o radar. É em todas as áreas, em toda a região, em todo o trecho. Você tem que estar nessa velocidade. O radar foi feito para te punir, para você não andar na velocidade maior, para você não se matar, para você não matar o outro, para você não gerar um acidente de trânsito e gerar um gasto gigantesco com travar o trânsito, com viaturas que vão ter que ser deslocadas. Tudo isso custa. Vocês acham que o policial trabalha de graça? O agente de trânsito trabalha de graça, o enfermeiro trabalha de graça. Eu não estou falando que eles trabalham bem, que eles têm... O funcionário lá fazer o seu serviço, eles normalmente procuram fazer bem. Eu não estou falando que o governo faz uma boa gestão dos recursos para que esses serviços sejam bem entregues à população. Mas eles precisam ser feitos, precisam ir para o hospital, precisa deslocar ambulância, tudo isso gasta. A prefeitura não ganha gasolina de graça, as vans não são abastecidas de graça. Precisa pagar o funcionário, precisa colocar no hospital, por menor que seja o recurso ou falta de... Precisa ter. Então isso gera gasto para o Estado, mata a população. Uma das principais funções do governo é proteger a população. É claro, aqui eu concordo, que ela mais atrapalha do que ajuda nessa tentativa delas. Mas ela tem que proteger. E outra, se sair uma lei falando assim, ó, agora toda vez que a polícia for dar uma batida numa boca de fumo, ela tem que avisar. Porque se o traficante não souber que está avisado, ele não pode ser preso, ele não pode ser punido. O que você vai achar? Você vai achar o que sobre isso? O que você acha do fogueteiro que fica na boca de favela? Quando a polícia está chegando, ele começa a soltar foguete para avisar os traficantes da região. Você acha o quê? Quando você vê essa notícia, você acha o quê? Você acha que ele está fazendo um trabalho justo ou não? Provavelmente você vai ficar indignado. Mas quando você coloca um anti-radar no seu carro, você não é a mesma coisa? É a mesma coisa, porém em grau diferente, mas é do mesmo jeito. Quando você passa e solta e dá farol pro cara que tá passando, para indicar para ele que tem uma blitz ou alguma coisa, o que você é? Você é o fogueteiro do tráfego. Só que porém você é o fogueteiro do tráfego. É diferente. É só isso a diferença. Não tem diferença nenhuma. Ah, Rafael, mas você tá querendo comparar
tráfico de drogas com passar uma velocidade a mais do que fugir de uma blitz, etc. Tá, então tá bom. Vamos ver aqui, eu peguei dados de 2014. Mortes no trânsito no Brasil em 2014, 46 mil. Mortes de assassinato, qualquer tipo de assassinato, passional, relacionado ao tráfico, troca de tiros, assalto, incêndio. Se a gente pegar a parte de tráfico, vai ser muito menor do que isso. Mas eu não achei um número específico em relação ao tráfico, até porque é difícil determinar isso. Mas, ó, mortes no trânsito em 2014, 46 mil. Assassinatos no Brasil em 2014, 56 mil. Reparem a pequena diferença. Então, o trânsito ele é extremamente violento. Ele é muito violento. Então, você que dá sinal para falar que tem blitz, você que bebe e dirige e acha que é só até ali na esquina, etc. Eu não vou falar para você que isso se você vai fazer isso até alguém da sua família, alguém próximo morrer. Porque eu já tive casos de alguém próximo da minha família morrer, até mais do que um, por causa disso. Essa consciência dura por 6 meses e depois acaba. Então, a não ser que, sei lá, aconteça uma super tragédia, alguma coisa assim, normalmente isso vai gerar até traumas. Enfim, você vai acabar aprendendo de uma forma muito torturosa. A pessoa não muda se não sofrer no bolso dela. Se ela tomar 1, 2, 3 multas, ela vai parar. Vai pensar, eu tenho que andar na velocidade, senão eu vou pagar o tempo inteiro. É só assim que as pessoas aprendem. Agora, eu tenho que falar uma coisa aqui, que eu gostaria de viver numa sociedade que eu não precisasse falar isso. Não serve para todos, obviamente, como nada serve para todos. Mas o que eu estou falando aqui não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que o governo emprega bem o dinheiro que eles recebem das multas. Emprega bem? Claro que não. É óbvio que não. Que não exista erros, que não existam formas de tentar arrecadar dinheiro, pegar dinheiro da população, que muitas vezes esse dinheiro acaba sendo corrompido, vai para corrupção, vai para outras coisas que não sejam para melhorar o trânsito. Que o trânsito é péssimo na maioria das cidades brasileiras, inclusive nas pequenas e médias cidades, não só nas grandes, porque é noticiado nas grandes, né? Mas quando cidades pequenas, eu moro numa cidade pequena, ela de menos de 200 mil habitantes, mas morei por 25 anos numa grande metrópole e os problemas são os mesmos. O trânsito é péssimo em qualquer lugar, muito ruim, bem ruim. É porque a cidade menor tem menos carros, obviamente, mas também tem menos estrutura, tem menos vias de acesso, tem menos grandes avenidas. Então, o governo não aplica o dinheiro, ele não faz o bom uso do dinheiro, nada disso. Ele não funciona direito, enfim, tudo isso. Corrupção é demais, enfim, tudo isso. Só que a questão é, você tem a placa lá da velocidade, você tem que andar naquela velocidade. Se você for pego fora dessa velocidade, não me venha chorar. Não venha querer que a polícia grite para todos os lados que você tá ali fazendo blitz, que o cara que faz blitz é porque é ruim, é porque ele tá querendo sacanear, que põe blitz na curva. Se não põe blitz na curva, o cara vê a blitz e foge. Quantas pessoas, amigos seus, parentes seus, você não sabe que andam sem carteira, que andam, que não tem carteira e dirigem carro, que andam, não digo embriagado, mas que andam depois de consumir bebida alcoólica? Eu conheço um monte do meu meio. Eu tenho certeza, e um monte que não é do meu meio, enfim. E eu tenho certeza que vocês conhecem também. Essas pessoas estão certas. O ruim então é comum a gente estar já o canal é papo de você tá num churrasco e fala assim, ó, não passa naquela rua não, porque tem blitz. Vê alguém tomando cerveja, olha o aviso do amigo pro amigo. Ó, naquela região ali tem blitz, não passa lá não. Ao invés de falar com o cara, não bebe, você vai dirigir, não bebe. Então vai a pé, vai de ônibus, chama um táxi. Não. O conselho do pai pro filho, eu já vi de pai para filho, de
enfim, de amigo, de conhecido, seja quem for, numa roda, numa confraternização, seja qual for. A dica é, não vai naquela rua lá não, porque eles fazem blitz lá, blitz, não sei o que tem, aplicativo para mostrar blitz, grupo do WhatsApp para falar onde que tá tendo blitz. Pelo amor de Deus. Isso não passa, você é a mesma coisa que o fogueteiro. Se você se indigna lá e acha que o que você faz aqui é correto, você é um puro do hipócrita. Então, a partir do momento em que você está errado e sofreu uma penalidade, você tem que assumir. Porque senão é muito fácil ficar falando que rico não sofre, rico não é preso, político não é preso, se quando é você quer fugir a todo momento, a toda forma. Você quer que eles te avisem que eles estão fiscalizando para você, naquele trecho ali, parar de passar nessa velocidade. Se você passou na velocidade mais alta, assuma. Simples assim. Pague a sua multa e da próxima vez reveja os seus conceitos. Ou não, e continue com o risco de tomar mais uma multa. É assim que funciona, assim que tem que ser. A lei até deveria ser mais clara e deveria ter, eu acho já um erro aí, deveria ter uma fiscalização, uma campanha publicitária explicando, porque aí a gente ia evitar de ter esses vídeos, como esses dois que eu mostrei no início. Eu não precisaria estar aqui falando sobre isso, poderia estar falando sobre outros assuntos, enfim, não precisaria fazer um vídeo desse. É só o CONTRAN, enfim, os DETRANS, os DENATRANS, enfim, os órgãos, criarem uma campanha publicitária. Eles ganham muito dinheiro com multa, isso eu concordo, muito, muito. Criaram uma campanha e explicar, o artigo é esse, o que pode, o que não pode, como que é, como que não é, a placa é assim, é assado, se você for pego, não adianta você reclamar, é assim, pronto, acabou. Ia ajudar muito, mas eles não fazem, eu não consigo entender porquê, também não quero saber, mas eu sei que quem quiser ter o acesso, estão aí os links aí embaixo para vocês lerem, tirarem as suas conclusões. Opinião cada um pode ter uma, mas em cima você pode discordar, você pode achar que é uma sacanagem gigantesca ficar atrás de uma árvore multando as pessoas. Tudo bem, eu vejo uma lógica nesse pensamento, só que eu não concordo, eu sou totalmente contra. Porque você... Já fui multado, sim, e já fui multado por radar escondido. E eu achei correto, eu estava acima da velocidade. Vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, foi correto. Está dentro da lei. E se não tivesse dentro da lei, eu iria discutir a lei. Porque para mim, a lei ela tem que ficar calada mesmo. A punição, quando você vai pegar um infrator, você não tem que falar com ele que você vai lá pegá-lo, não. Porque isso não funciona. E os radares, esses 4 tipos que eu falei, não são para te educar e você passar mais lento ali naquela via, não. É para te punir. O para educar é aquele luminoso, aquele outro. Um abraço e até o próximo vídeo.